o Cerro Porteño anunciou oficialmente a despedida do Pablo Verrete do Vasco indo para o Cerro Porteño. O Vasco, até esse momento, não se manifestou em absolutamente nada. E, Emerson, assim, no pós-jogo de quinta-feira, o Verrete já falou com todo mundo dentro do vestiário. Já deu ok, já tinha saído. Só que o Verrete já está vendo isso já há um tempinho, tá? Informação que eu tenho, não estava feliz. Reserva do time, muitas críticas por conta de torcedor, de imprensa. As substituições, como foi aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, que ele saiu puto da vida, que perdeu um jogador, aí foi ele substituído. Jogos ruins dele, tem uma autocrítica. Enfim, a relação não era muito tranquila, tá? Porque aquilo o Diniz dizia que gostava dele, a direção dizia que gostava dele, e é verdade, mas não escalava. E o Verrete meio que se sentia assim, por um lado meio que, tô roubando o Vasco. Eu ganho quase 800 conto, não jogo. Ao mesmo tempo, mas eu ganho 800 conto, como é que eu não jogo? Sabe? É uma coisa assim, parece aquela propaganda lá do biscoito. É fresquinho porque não sei o quê, ou é não sei o quê porque é fresquinho, mais ou menos por aí. Então, ele não estava legal. A relação não estava boa. Ele passou até a ter uma certa antipatia por parte de algumas partes da torcida. A grande torcida do Vasco, a Força Jovem, por exemplo, postou outro dia e hoje ratificou o seu pesar pela saída dele, mas respeitando a ideia dele de sair. O Vasco o queria, mas liberava ele. E as declarações dessa semana, Emerson, do Admar, do Diniz e principalmente do presidente Pedrinho, meio que deram um checkmate nele. Porque o que aconteceu? O Verrete, em 2024, segundo ano dele no Vasco, vem aquela história do Grêmio, né? Eu estava em Punta del Este, aquele negócio todo, aí o que é? Porra, não vamos perder o Verrete. O Verrete foi o cara em 2023, capitão, não vai barrar junto com o Ramon Dias, tome de contrato até 2025. Aí chega em 2025, ali 24, meio de 24 para 25, o negócio do Fluminense. Não, porque o Fluminense pode ser que não vai, que não sei o quê, que não sei o que lá, enfim. O que aconteceu? O presidente Pedrinho falou isso essa semana, ESPN. Ele comentou comigo que estava se sentindo meio desprestigiado. E aí, em 25, tome de contrato dele até final de 26. Só que o 25 do Verrete foi bom em termos de gols, claro, ele fez 27 gols, ele é o artilheiro do Brasil e ele tem credenciais até para pleitear esses aumentos, porque ele foi artilheiro da Copa do Brasil em 24, ele foi artilheiro do Brasil em 25, não há dúvida, ele faz bem o trabalho dele. Só que tem um problema, cara. A idade chegou, velho. O Vasco não vai fazer uma renovação. Então, o que pensou o Verrete e seu staff? Eu vou continuar aqui, todo mundo gosta de mim, eu vou entrar eventualmente nos jogos, vou ajudar, a torcida me adora, eu adoro o Rio de Janeiro, mas vai chegar no final do ano, provavelmente o Vasco vai chegar para mim e vai dizer o seguinte, cara, vamos fazer um acordão aí que, não dá para renovar com você para 39, ou então vamos fazer um contrato de produtividade. Aí, nesse meio tempo, surge o Cerro Porteño, que faz uma proposta igual, quase 800 mil, um pouquinho menos, são 130 mil dólares, 700 e poucos mil reais, por 3 anos de contrato. É o último ano, são os últimos 3 anos, é o último contrato dele. O que ele pensou? Cara, os caras gostam de mim, eu não vou jogar, vou ficar no banco, a situação vai ser a mesma. Vai ser legal pra caramba, né? Porque todo mundo gosta de mim, mas nessa festa aí eu tô entrando com outras coisas, não tô entrando com o que eu quero, né? Eu queria estar no bolo. E o que aconteceu? Amadureceu. E aí ele ouve essa semana porque o que ele teoricamente gostaria de ouvir é o seguinte, não, peraí, cara, a gente não pode perder o Verrete, a gente gosta muito, a gente vai sentar com ele e a gente vai tentar uma extensão contratual. Não aconteceu. E não iria acontecer, Emerson. O Vasco está em recuperação judicial, o Vasco está em vias de fechar o seu projeto de SAF, o Vasco se profissionalizou muito e não há mais espaço, isso eu já falei aqui, é um comentário único no Vasco, não há jogador inegociável dentro do Vasco.
O Vasco não tem aquela de... O Ryan hoje é o maior exemplo. É uma joia que vale 80 milhões de euros, mas se chegar com 50, o Vasco vende, cara. Ah, porque o Vasco está precisando? Não, cara, porque é futebol profissional, amigo. Tem que acontecer isso. E o Verratti não entendeu isso. E faz parte, cara. É direito dele. E ele colocou isso em 24, colocou isso em 25, mas em 26, cara, não ia colar. E ele tomou essa postura. Então, aí é um feeling meu. Muita gente dizendo, pô, o Vasco não se manifestou até agora. Eu até procurei saber, procurei cobrar. Não quero fazer juízo de valor. Tá estranho. Não há dúvida que geralmente o clube que perde o jogador se manifesta primeiro. O Cerro já se manifestou antes. O dirigente do Cerro, o Juan Petengil, já me mandou bracinho assim, de felicidade, de força, aquela coisa toda, porque para o Cerro é uma baita contratação. E não deixa de ser o artilheiro do país, cara, do Brasil, né? Mas eu acho que tem um pouco desse final meio conflituoso, sabe? Todo mundo gosta dele dentro do Vasco, todo mundo tem um carinho muito grande por ele dentro do Vasco, um respeito muito grande, mas o Verratti é um grande cara, mas nessa questão aí de negócio, contrato, é complicado. Não é fácil, cara. Até porque isso é um cara de 38 anos de idade que tá naquele de, porra, eu preciso fazer mais um grande contrato. E pintou alguém que deu, e ele foi. E aí, Emerson Rocha? Emerson? Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo ligado aqui nesse AV Informa. Mais de 1.800 aparelhos conectados com a gente. O Flávio, vamos, como diz o poeta, vamos por partes. E aí é bom a gente colocar para o torcedor que é o seguinte, na verdade, se parar para analisar mesmo, friamente, não tem ninguém errado nessa situação. O torcedor que está triste não está errado, o torcedor que comemora não está errado, a direção do Vasco em liberá-lo de forma que ele possa ter mais 3 anos de contrato também não está errado, o próprio jogador e seu staff também não estão errados. Então, acho que não tem ninguém errado nessa história. O que eu lamentei, até na postagem que eu fiz, é porque logo pela manhã eu estava fazendo as coisas aqui, já no computador, meu filho lá fora mandou mensagem, pai, o Verratti tá saindo mesmo? E ele ficou triste, porque ele tem uma bola do Verratti, ele adora comemorar, botando a mão no rosto, como tem essa foto aí do Cerro Porteño. Então, quando você vê o seu filho de 10 anos triste, é logicamente que você também fica triste. Aí você tem que pensar racionalmente, pensar, mas eu vi muita gente, você é da geração antiga, você viu o Romário, viu o Edmundo, também vi isso tudo. Eu lembro que quando o Edmundo foi negociado no final de 97, meu pai me falou uma frase que depois até viralizou em outros momentos da minha vida, aquela frase que falou assim, cara, um dia de luto, um dia de luta. Porque você fica triste naquele dia. Não é que eu vou ficar triste a partir de amanhã, eu vou estar de novo triste, chorando, lamentando a saída do Verratti. Não é isso. É que quando você cai a ficha, a saída de um jogador, para mim, importante no elenco do Vasco, eu já disse isso aqui, para mim, o jogador mais importante do Vasco depois da vitória, depois do título da Copa do Brasil em 2011, daquele elenco, para mim o jogador mais importante, até mais do que o Nenê, porque o Nenê, por exemplo, foi rebaixado pelo Vasco, o Verratti não. O Verratti salvou o Vasco em 2023, junto com os demais jogadores. Foi importante em 2024 para voltarmos a uma semifinal de Copa do Brasil e foi fundamental em 2025 a gente estar na final com aquele gol contra o Fluminense, que foi o último gol dele com a camisa do Vasco. Eu tenho o maior respeito pelo Verratti, eu gosto muito, eu não queria que ele tivesse saído por várias situações, acho que seria um jogador importante. Eu quero ver um detalhe, Flávio, e não é mágoa, e não acho também que quem falar essa frase vai estar com mágoa no coração, mas a gente vai ouvir muito essa frase esse ano ainda. Pô, esse jogo tem a cara do Verratti. Tu vai ver só que vai acontecer isso. Logicamente que a gente entende que a questão financeira é um jogador que recebe um salário muito alto para estar no banco de reserva, só que a gente tem que pensar o seguinte, poxa, se a gente quer um Vasco grande, se a gente quer um Vasco vencedor, a gente vai precisar de jogadores, não sei se era o Verratti o caso, tá? A gente vai precisar de jogadores com salários altos, mas jogadores que correspondam àqueles salários que não vão ser titulares. A gente tem que entender isso. O Vasco quer se transformar num time de grande porte, digo em relação à competição, nesse momento, por questão do momento, não história. O Vasco vai ter que ter jogadores com salários maiores, com bom rendimento no banco de reservas também. Porque vai pagar 900 para o jogador ficar apenas no reserva? Não, cara. Se você vai ter um grande jogador, um outro centroavante, você vai ter agora o Brenner, tem outro centroavante que o Vasco contrate, se o jogo de centroavante que seja na mesma média do Brenner, você vai ter que pagar um salário mais alto. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende também o clube, que eu acho que faz o movimento certo, já que o clube não queria, mas se o jogador
jogador pediu para sair, eu acho que o movimento certo é liberá-lo por tudo que ele fez. E ao mesmo tempo o próprio jogador, né, cara? Você para analisar o seguinte, esse ano ele jogaria pouco, esse ano ele poderia sentar no contrato. Eu vejo muita gente falando assim, porque ele tá sendo mercenário. Pô, cara, pra mim, ele faz atitude até mais Vasco do que outros caras que diziam que era Vasco, que sentaram no contrato, ficaram 1 ano aqui no Vasco, roubando o clube, sem jogar. O Verratti não. Já que ele procurou outro clube para jogar mais 3 anos, que é a meta pessoal dele, jogar mais 3 anos e receber o salário que seria justo para ele, acho que ele faz o correto. Chegar no clube, olha só, recebi uma proposta aqui de 3 anos de contrato, eles vão me pagar o mesmo salário que eu recebo aqui, mas por 3 anos de contrato. E ele também tá certo, assim como seu staff. Então não vejo ninguém errado nessa história, Flávio. Eu vejo só, para mim, Emerson, eu não queria que ele saísse. Mas ao mesmo tempo, eu entendo a saída dele e não estou aqui colocando culpa na diretoria do Vasco e nem muito menos culpa no próprio jogador. Acho que o caso está encerrado e agora é olhar para frente e ter substitutos, né? Porque o Vasco vai precisar contratar, né, Flávio? Eu acho assim, é um jogador de 60 gols, é uma marca impressionante, 2 anos e meio, 141 partidas, um jogador que eu não me recordo de ter se machucado no Vasco. Ele não se machucou. Ele jogou machucado, lembra do negócio da costela que ele teve? Mas nunca teve uma torção de tornozelo, nunca teve uma lesão de joelho, nunca teve uma lesão muscular. Então, sempre foi um cara muito profissional, muito correto. Tem marcas muito importantes. Agora há pouco o SofaScore até fez um termo comparativo, né, de jogadores com ele. Então, por exemplo, ele tem mais gols nesse período do que o Yuri Alberto. Ele tem 60 contra 57 do Yuri Alberto e 54 do Pedro, tá? Nesse período que ele passou. Gols de cabeça. Ele tem mais gols do que o Flaco Lopes e o Mastriani. Ele tem 24 contra 18 do Flaco e 16 do Mastriani. Os duelos aéreos ganhos, ele tem mais do que o Gustavo Gomes e o Flaco Lopes, que são 2 exímios cabeceadores, 495 contra 473 e 76 e 357. Então é um jogador que sempre entregou muito. Foi artilheiro, como eu disse, da Copa do Brasil de 24, foi artilheiro do Brasil esse ano com 27 gols. Tem gols importantes, gols emblemáticos aí, como foi o jogo do Fluminense agora na semifinal da Copa do Brasil, o gol contra o Atlético do Paraná lá em Curitiba. Só que, contada essa história que eu contei aqui, eu entendo que faz parte, tá, da vida dele, faz parte da vida dele. Ele pedir mais, pedir aumento, cabe a quem recebe o pedido dizer sim ou não. Durante 2 anos o Vasco disse sim. Agora, o que foi contrário a ele é que ele perdeu a vaga no time porque mudou a história e ele é um jogador mais veterano. Ele não merece? Não é que ele não mereça, mas talvez o Vasco estabeleça novas prioridades. E já foi dado o recado de que o Fernando Diniz não é um fã como é de outro jogador. Por exemplo, o Fernando Diniz é muito mais fã do Brenner do que do Verratti. E não é como pessoa, gente, é como estilo de jogo, e aí cada um no seu cada um. Agora, é claro que o Verratti é importante pela presença dele em campo, pela liderança dele, pela cobrança dele. Foi capitão do Vasco, cara. Capitão, ele não era qualquer um. Pela presença dele no vestiário, todos os vídeos da Vasco TV, todas as rodas de chamada antes do jogo, ele puxava, ele estava junto, ele estava gritando, ele estava chamando os caras, mesmo no banco. Várias vezes aparecia, no ano passado, ele sentado ao lado dos meninos do banco conversando, era o GB, era o Ryan, enfim, é um cara que, psicologicamente, eu acho que o Vasco deveria buscar outro igual. E acho que o Vasco não tem essa referência psicológica, essa referência de capitão dentro do seu elenco hoje. Eu falei isso ontem, no Sextou, até por questão daquilo que a gente vem falando da defesa do Vasco. Acho que falta ao Vasco um líder dentro de campo. Um líder, uma liderança. Tá? Porque o Felipe Coutinho não é esse jogador. O Léo Jardim é goleiro, nem pode ir lá no meio-campo conversar com o juiz. Então eu acho que falta o Vasco trazer um cara assim, opa, chegou o nosso capitão. Como foi o Gary Medel, como foi o Verratti. Eu acho que esse perfil de jogador o Vasco precisa. Agora, tecnicamente falando, eu não acho que seja assim uma perda irreparável. Claro que é importante para um jogo, é importante para um esquema, para um momento, mas não acho que seja assim uma perda hoje tão sentida. Mas
toda a gratidão, todo o carinho, todo o amor. Acho que o Pablo Verratti não vai jogar amanhã, deveria ir a São Januário. Acho que o Vasco deveria fazer uma homenagem a ele, sabe? Porque é um cara emblemático, um cara que não pode sair assim. Saiu. O Verratti foi embora, sabe? Não pode. Eu acho que tem que se dar direito ao torcedor do Vasco de dar um até já pro Verratti, porque eu tenho certeza que é um cara que daqui a 5 anos, quando parar de jogar, Emerson, vai vir morar no Rio. Comprou uma casa agora aqui. É um cara que até eu chamar para trabalhar no Vasco, sabe? Vem ser auxiliar aqui na comissão técnica, vem estar junto, vem ser um Cicerone dos gringos, vem ajudar em marcação de bola parada defensiva, ofensiva. Eu acho que é um projeto. Como se ofereceu uma vez ao Nenê, eu acho que o Verratti é um cara que tem esse perfil. Eu acho que o Verratti não pode passar. Eu acho que alguém escreveu isso hoje no Twitter. Eu não sei quem foi que escreveu isso hoje. Não sei se foi você, alguém que escreveu. O Vasco tem um problema muito sério com essas questões de... Despedidas, né? Despedidas, sabe? Passa muito assim, passou. O Vasco teve o Pedrinho, que se despediu num jogo com o Ajax, meio assim, um amistoso, meio vai, não vai. O Edmundo se despediu naquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil, porque a Rádio Globo, em 2011, fez a junção do Edmundo com o Roberto Dinamite numa entrevista feita pelo saudosíssimo Gilson Ricardo, que o Roberto disse, não, vamos fazer na emoção da final, a gente vai fazer uma despedida para você. E fizeram uma despedida para o Edmundo. Juninho não se despediu do Vasco. Mauro Galvão nunca se despediu do Vasco. Sabe, eu acho que isso é uma coisa... Agora, é claro, eu não estou colocando, pelo amor de Deus, o Verratti na mesma prateleira, não. Não, tá? não é. Fora não é alguns isso. outros que saíram até pela porta dos fundos. Por exemplo, o Carlos Germano, quando sai do Vasco, tudo bem que depois voltou a trabalhar, mas quando saiu pela porta dos fundos. O Elton, a mesma coisa. Logicamente que a gente estava colocando aqui ídolos, caras que têm nomes na história do Vasco. A gente não está dizendo em relação... A gente está dizendo da importância do Vasco. Por exemplo, o Nenê, que eu acho que talvez seja um jogador parelho em relação à questão de importância, não de idolatria, mas, por exemplo, o Nenê, mesmo fazendo tudo aquilo, se despedindo, teve postagem bacana, teve postagem bonitinha, mas não teve também uma despedida. O último jogo do Nenê, se eu não me engano, foi aquele jogo lá contra o Tem do Amapá em Brasília. Sim. Eu nem lembro se foi aquele último jogo mesmo, mas assim, não teve um jogo específico, pô, esse aqui agora é a despedida do Nenê, a galera ir lá, bater palma pra ele, beleza. Tanto que ele foi aplaudido depois que voltou, né, jogando pelo Juventude e acabou fazendo até gol no Vasco, né? Mas é isso. Eu acho que precisa ser feito alguma coisa, porque o Verratti é um cara que merece. Não é um jogador qualquer, em termos do que ele fez no Vasco, mas, inclusive nós fomos muito críticos ao Verratti no segundo semestre de 2025. Acho que estava na hora dele sair. Eu acho que ele não contribuiria a ponto de ser um jogador de R$800 mil por mês. Não seria. Talvez se fizesse um contrato de produtividade, talvez ele fosse muito mais útil, ou pelo menos custo-benefício, né? Porque é difícil a gente falar de utilidade das pessoas. Porém, eu acho que ele sai de boa, mas sinceramente, vida que segue, cara. Vida que segue, não dá pra gente ficar chorando. Eu sei que as crianças fazem lá o símbolo do pirata, a gente fez muitas vezes aqui. Cara, mas tudo passa. Eu já me emocionei muito com jogadores que não jogam mais no Vasco, e sempre que a gente revê, como Edmundo, lembro muito de Roberto, de todos esses grandes jogadores, e jogadores aí pelo mundo, cara. Mas a vida é assim, cara. A idade passa para todo mundo e toca pau. Agora, só um detalhe importante para esclarecer aqui. São R$800 mil mês, aproximadamente, tá? Porque, na verdade, isso é limpo. O Vasco paga mais ao Verratti, e bruto aí é em torno de 1.200 por aí. Então é um alívio na folha, cara, grande, tá? É um alíviozinho, porque você tem aí durante 10, 11 meses, incluindo aí 13º e férias, você tem aí quase 10 milhões de valores, né, amortizados com a saída dele. Mas hoje eu fiz questão de entender porque o Cerro Porteño está em transferban. Como é que o Cerro Porteño vai conseguir contratar esse jogador? E eu tive a informação dos companheiros lá do Paraguai que quem vai salvar o Cerro Porteño é o Chico da Costa. Ele mesmo, centroavante do Mirassol, que veio do Cerro Porteño. O Cerro Porteño o comprou ao Bolívar, mas não pagou. E o Bolívar botou os caras no pau. Botou os caras lá na FIFA, transferban, aquela coisa toda. O que aconteceu agora? O Cruzeiro comprou o Chico da Costa.
E com esse dinheiro, o Cerro Porteño vai pagar o Bolívar e, além de pagar o Bolívar, vai pagar a situação de Jonathan Torres e Cláudio Aquino, porque são 3 jogadores que fazem com que o Bolívar esteja com o transferban. Então, esses pagamentos serão feitos com esse dinheiro. O Cruzeiro e o Chico da Costa salvaram o Cerro Porteño e fizeram o Verrete ir para o Paraguai. Porque se não tivesse Chico da Costa e o interesse no Cruzeiro, amigo, o Verrete não ia para o Paraguai. Ele vai ganhar um bom salário, vai ser um esforço. Eu acho que uma das maiores contratações da história em termos de grana do Cerro Porteño é que ele seja muito feliz. E também ressalta, Flávio, que o Vasco está liberando o Verrete. Ninguém está pagando para ter o Verrete em definitivo. Não. Isso é bom ressaltar aqui, tá? Não. Isso é loucura, cara. Isso é loucura. O Vasco não vai receber. O Vasco vai receber a isenção do pagamento dele, do salário. Agora não tem nenhum valor agregado, nada. O Vasco não vai receber nada. Saiu até notícia aí de que o Vasco quer receber. Não vai receber nada, gente. Zero. Não tem como. O próprio presidente Pedrinho falou essa semana. Ninguém vai comprar um jogador de 37 anos de idade. O mercado é esse. Então, não tem pagamento nenhum. O que tem é isso. O Vasco deixa de pagar o Verrete, ele saiu de boa e vai jogar no Paraguai e seja muito feliz. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.